Deixa eu botar para gravar aqui também. Agora, tem uma Então, coisa boa perguntando. tarde a todos, bem-vindos a mais essa janela literária, que é uma janela muito especial, especialíssima, porque nós estamos recebendo, em geral, as nossas janelas trabalham com leituras, não é, feitas por leitores guias, mediadores, né, sobre autores contemporâneos, autores clássicos. E nós começamos agora com o Vitor, vamos inaugurar algumas janelas onde nós vamos convidar os autores para vir ler seus textos e falar sobre eles, seus livros, né? Principalmente os lançamentos. Então, assim, é com muita alegria, gente, que eu realizo essa janela e inauguro essa parte, né? Esse momento da Estação das Letras, do Instituto Estação das Letras, trazendo autores, né, para falar sobre seus livros, e trazendo o Vitor Hugo Adler. Eu falo sempre Adler, ele colocou sempre Pereira, né? Meio que tirou o Adler, né, Peço problemas Vitor? tem no livro. Tá? E ele vem falar do seu primeiro livro de contos. O Vitor eu conhecia como ensaísta e como poeta, embora ele não tenha publicado livros de poesia, mas eu conhecia a poesia dele, né? Então, só assim, falando rapidamente alguma informação sobre o Vitor, né? Ele é graduado em letras, ele é mestre e doutor em literatura brasileira, é professor, pesquisador, agora, nesse momento, ele é aposentado da UERJ, e nesse momento ele é professor pesquisador da pós-graduação da UERJ. Ele trabalhou durante muito tempo, durante as suas teses, inclusive algumas, né, se transformaram em livros de ensaios, e tem uma leitura sobre Nelson Rodrigues especialíssima. Aqui eu tenho os livros do Vitor, tenho todos em casa. Nelson Rodrigues, o freudianismo e o carnaval nos teatros modernos. Nelson e a obscena contemporânea. A Musa Carrancuda, Teatro e Poder no Estado Novo. São livros, ele se dedicou muito à questão do teatro, né? Das questões do teatro, né? E literatura, né? É mais ou menos esse é o trabalho. E vou contar uma particularidade desse momento com o Vitor, assim, aqui do lado, né? O Vitor foi um dos professores fundadores da Estação das Letras, em 1996, tá? E na nossa grade de cursos, nós inauguramos em 96, quando ainda não havia nada, espaços, lugares com oficinas, né? Com uma quantidade de oficinas grande, né? Nós inauguramos a estação com 12 cursos, 12 oficinas de toda sorte, poesia, conto, romance, é, leituras, o curso que ele ofereceu no primeiro semestre da estação foi lendo Nelson Rodrigues, né, Vitor? Então, assim, sempre grata, viu, Vitor, pela força que você deu à Estação das Letras, que era um espaço, quer dizer, nós estávamos começando um movimento que era praticamente inexistente na época, éramos vistos bastante, né, alguma resistência, alguma desconfiança, né? Como é que se abre um espaço com oficinas e não se ensina a escritor a escrever? Isso é verdade, né? A gente não dá talento a ninguém, né? Né? Então, assim, essa assim é uma gratidão que eu trago para além da nossa amizade, que é uma amizade de mais de 30 anos, né? Fomos colegas de faculdade, onde nós dávamos aulas e nos tornamos amigos para todas as horas, né, Vitor? Então, obrigada, viu, por estar aqui, mas não é por isso. Esse livro, Peças Íntimas, eu tive a alegria de prefaciar, e é um livro que vai mesclar, né? Ele traz assim para nós essa questão das memórias, como é que as memórias podem se transformar em ficção, não é? Já não diria nem como uma autoficção, mas trazer memórias e dar a elas o caráter ficcional,
né, que é hoje um dos grandes temas, né, da criação literária, né? Então, você traz com uma força muito bonita, muito, né, são textos muito, como é que eu vou, ao mesmo tempo que eles têm uma simplicidade no narrar, não é? Tem um lirismo e tem uma força grande, não é? Pelos assuntos em que ele nos trazem, né? Trazem à tona, não é? Aqueles assuntos que por muito tempo estiveram escondidos por um determinado moralismo, né, que nós até hoje, na verdade, estamos enfrentando, parece mentira, né, no país. Então, assim, vou passar a palavra para você apresentar o livro para nós. E mais adiante, eu queria que você lesse aquela última página lá que você falava que não queria dirigir, porque é tão bonito, tão informativo para quem não teve contato ainda com a sua literatura. Obrigada, Vitor. Agora é com você. Tá bom. Então, é difícil, eu fiquei emocionado, fico cada vez que a Suzana fala nessa nossa trajetória comum, né? A gente, vou falar uma bobagem que é boa até para me desanuviar um pouco. Nós fomos ao primeiro Rock in Rio juntos. E eu estava com o pé quebrado Exatamente. naquele lamaçal. Uma Nunca lama, os esqueci, dois. são pequenas coisas, né? A gente viu Cazuza e eu ficava perguntando tudo. Eu tinha ficado fora 2 anos, tinha mudado muita coisa. O Brasil estava efervescendo, né? Naquele momento. E aí tinha aparecido esse rock, né? Eu perguntava: e esse cara brilhante, esse jovem, que fascinante. Aí nós vimos o B-52, né? Que o conjunto que eu 52. amo até hoje, e descobri que meu neto pede ao meu filho, olha, você não Gosta, entende é? nada disso, pede para ouvir. Então, põe aquele goste, basta. Ele sabe, 6 anos, né? Já sabe. Aí, Naquele, tananã, tantanana, o Caçador de Fantasmas, né? Aí eu acho que, graças a Deus, eu disse, se esse menino soubesse, né? Trilha sonora de uma época, né? De tudo. Aí, então, nós temos um passado em comum, realmente, né? A gente passou por várias, a gente trabalhou em faculdade particular, em situações difíceis, né? Que a gente passou junto, algumas que eu lembro bem, né? Assim, muito, muito, muitas muito. coisas que a gente passou junto, momento muito importante da nossa vida e da nossa Greves, carreira, né? Tanta né? Greve, greves. e, Trabalhamos juntos em duas faculdades. e aí a Estação das Letras, né? Que quando eu vi surgir, achei uma ideia muito legal, né? E pensava assim, quanto é difícil alguém levar isso. Só a Suzana também com sensibilidade, conhecimento, porque ela é escritora. E aí ela tem o feeling, assim, a sabedoria de saber, de entender quem ela vai convidar, que tipo de coisa vale a pena, né? Que tipo de trabalho é interessante fazer com literatura, estar sempre se repensando e recriando. Então, eu agradeço muito, me sinto honrado, e inclusive de começar essa série agora com os nossos escrivinhadores, né? Os escritores, né? Porque de repente eu fico assim. E aí eu acho bacana também a Suzana, aí ficou jogando, não é jogar confete, porque a gente realmente, eu devo muitas coisas assim, por exemplo, eu fazia poesia, né, e tinha lido umas vezes o Botanique, né, que era uma coisa meio da moda e tal, e lá, né, ler do Botanique. Aí ninguém sabe disso, ninguém lembra, nem eu. Aí a Suzana viu umas coisas minhas de escrita de poesia e me dava uma força. E acabou que eu nunca publiquei essa parte minha, que era fazer poesia, né? Tenho 3 livros de poesia, assim, Nossa, Vitor. temas específicos, né? Variados, diferentes, né? E um deles, inclusive, tem o nome desse último conto que a gente vai ler, que é No Jardins de Início da Silveira, né? Então, porque é um livro sobre a loucura, e aí a gente vai começar a falar
um pouco sobre o livro. Na verdade, esse livro, uma das coisas que até meu filho apareceu aqui, e o Gustavo e a Clara também, muito legal eles apareceram, que tem uma história em relação a esse livro. Porque aconteceu o seguinte, meu filho ficava falando, pai, você conta tantas histórias, tua família é encrencada, nossa família, né? Nossos antepassados, assim, é uma historinha meio complicadas, né? E que tem muito a ver com a história do Brasil, né? Assim muito permeada por questões da história do Brasil dentro de uma família, né? A família vivendo e conflituada assim paralelamente ou intrincada mesmo em acontecimentos históricos, né? E aí o meu filho dizia: pai, você tinha que contar isso, você viveu a ditadura de uma forma particular. Eu não fui preso político, né? É, assim, é uma pessoa um pouco mais velho que eu, que tinha um engajamento passível de ter sido preso político. Mas a gente sabia, a gente vivia isso, assim, acompanhando e sabendo de segredos. Assim, meu irmão, um pouco mais velho, um ano mais velho que eu, um ano e pouco, mas chegava com notícias. Foi uma passeata, estão dando um tiro, Vitor. E eu não ia passeata, mas sabia de tudo. Eu era colega de Chico Alencar de escola, né? E então, vocês vejam, a gente sabia de muita coisa, a gente vivia muita coisa, a gente tinha uma perspectiva crítica já. A gente passou um tempo de liberalização dos costumes, inclusive, né, de uma onda assim liberalizadora. Vocês vejam, eu não esqueço de ter visto numa televisão preta e branca a Gal Costa vestida de plástico, cantando Tudo é Divino, Maravilhoso, assim, com um ar perdido, cabelo desse tamanho. Vocês imaginem, um menino tijucano vendo Festival da Canção, menino queria ser padre, entende? Já ainda queria ou não queria mais, nem sabia se queria, se não queria, e aí vendo o tropicalismo aparecer, vendo uma revolução acontecendo nos costumes, né? Além da questão política, né? Assim, sabendo o que estava acontecendo, coisas nos subterrâneos da política, muito sérias, muito duras, né, para o Brasil, e, e com professores como a Lélia Gonzalez, né, que era minha professora de filosofia no colégio de aplicação, depois de sair de um colégio católico, né, repressivo, depressivo, hipócrita, como um dos contos do livro narra muito bem, que é autobiográfico, né? Isso é que é o pior, né? Um dos contos mais sórdidos, né? É sórdido, né? É porque ele é baseado em uma experiência assim coletiva de abuso, né, que acontecia naturalizada como aulas de instrução para os rapazes sobre sexo, né? Acontecia essa coisa paralela também, né? A revolução sexual, a abertura, né? Havia esse lado subterrâneo hipócrita contra essas coisas, né? De defesa da moralidade, né? Dos costumes. E quando eu saí desse colégio religioso, né? Eu disse: eu agora aprendi a gostar de escrever, de ler, de entender o mundo, de estudar. Me lembro um dia pegando, depois de uma aula da Lélia Gonzalez, né, essa grande figura do pensamento, da ação no Brasil, né, antirracista, feminista, né, feminista negra. É, eu me lembro de chegar em casa num sábado, estar estudando, e eu estranhar, dizer, eu não tenho prova, eu não tenho obrigação. O que eu estou fazendo aqui sábado à tarde, né? Com 14 anos, 15 anos? Aí eu estava lendo para entender o que a Lélia disse, o que é isso. Eu me lembro de a igreja dos capuchinhos me ajoelhar e dizer assim: meu Deus, me ajude, que eu acho que eu não acredito mais em vós. Tá? Assim, essas crises, né, filosóficas mesmo, que um colégio
te provocava, pense, se posicione, né, na vida. Né? Então, a gente viveu isso tudo, e eu contava muitas parcelas dessas coisas para o meu filho. Ele dizia: pai, você um dia devia contar, porque é uma experiência geracional, né? E que às vezes não é vista desse modo, é vista pelo lado heróico, às vezes pelo lado de pessoas que se arriscaram muito mais, morreram quase, foram presas, torturadas, mas não por esse lado de quem viveu numa família pseudo-protegida disso tudo, né? Viveu os bastidores disso tudo, mas permeada por essas contradições, né? Que isso, como a época atual, né? Isso não livra uma família de classe média, uma família de estar vivendo a história da sua época. Né? E então eu me convenci que eu era preciso, antes de morrer, contar isso, sabe? Mais do que ter feito trabalhos acadêmicos dentro das normas, aprender a escrever direitinho, usar não sei o quê, citar a bibliografia. Não, tem que ter 10 páginas, esse tem que ter 25, esse tem que ter. Mais do que isso, eu disse: eu preciso falar de alguma coisa que é específica, né? Que foi particular da minha vida e que, no entanto, não é particular, porque o particular é coletivo, né? É uma experiência que eu tive por ter tido uma série de contatos com uma série, ter tido o privilégio de ter ido parar num colégio muito especial, em que todos os professores foram demitidos. Eu fui no último ano em que a gente teve um curso de estudos sociais no colégio de aplicação. E não foram demitidos à toa, né? Porque era impossível manter aquilo num regime ditatorial como a gente via. Também mais uma experiência dramática que me marcou, né? Eu saí, todo mundo foi demitido, foi para a rua. Meus colegas foram interrogados com lâmpada no rosto, né? Meninos de 14, 15 anos, né? Nesse colégio. Foi isso que aconteceu. Então, desculpem que eu já comecei a falar de memórias, né? E foi assim que a história começou. E aí eu disse: eu vou escrever isso. Aí um dia, uma noite, eu estava tomando certamente um chopp ou uma cerveja, talvez não tivesse chopp naquele bar, com o Gustavo e a Clara. Aí eu comecei a falar, eu tenho mania de contar a história do passado. Aí, sabe, uma vez meu tio general, outra vez meu pai chegou, outra vez na igreja. Aí eu disse assim: olha, eu estou tentando contar essas coisas, mas eu estou tentando descobrir a forma de contar isso, que como eu vou narrar isso? Aí eles disseram: você está falando, como você está fazendo. Aí eu disse: Aí foi assim uma coisa que me tirou do... Engraçado, né? Ninguém sabe, às vezes a gente não sabe o que uma palavra detona, né, na vida de uma outra pessoa, né? Disseram com toda naturalidade, espontaneidade, sinceridade: não conta assim, você já está contando. Ué, aí, dias depois, eu sentei e disse: vou contar assim mesmo. Contar história, falar, assim, contar. E não sei se é pela minha admiração de alguns dos grandes escritores, né, que trabalharam a oralidade, né, a partir do modernismo brasileiro. Né? E um caso meu específico que tem com que depois de um certo momento, com Zé Lins do Rego, porque todo mundo diz: por causa do Menino de Engenho, nada disso. Zé Lins tem uma obra complexíssima, enorme, cheia de romances interessantíssimos, que tratam de coisas pesadas. Né? Ele põe em cena homoerotismo masculino, feminino, ele põe em cena racismo, ele põe em cena famílias destruídas, hipócritas, né, que se defendem com a hipocrisia de boas famílias, né? Então, crises de culpa, de religiosidade mal digerida, né? Como era o caso da minha infância e minha adolescência. E então eu me identifico. E ele mesmo, até fiz o trabalho, agora apresentei aí no Congresso, está lá, na Argentina até, sobre essa questão nele, porque ele se dizia apenas um contador de histórias, entende? Mas você vai vendo
que tem que ter uma armação, uma tessitura na narrativa, né? A escrita, aí eu também, claro, né? A gente tem as leituras, né? Com professor, pesquisador e tal. Existe, primeiro, dois aspectos. Primeiro, ninguém conta o que viveu, exatamente. Né? Ninguém conta. Porque você já é uma outra pessoa, você é uma metamorfose, né? Então você já está contando já com um ponto de vista que é de alguém. E isso, na obra do Zé Lins, eu fui descobrindo, caraca, é um exercício disso, porque ele reconta as histórias durante 40 anos, parece que ele escreveu, ele de vez em quando retoma, aí ele, ué, aí você diz, ah, não, agora o avô já não é aquela figura, agora ele próprio já aparece ali de um outro ângulo, entende? Então, começa por aí. E aí vem essas teorias, inclusive Judith Butler tem um livro muito bom, né? Falar de si mesmo, contar a si mesmo, uma coisa assim, né? Que foi uma bela lição para mim também, sobre essa questão de que é possível ser inteiramente, falar de si, né? Está se falando de si ou de um si, né? Que é um sujeito que você monta, construiu, né? E naquela momento ele não ele é perecível, né? Ele é provisório também, porque dali a um tempo você vai falar desse si já é outra coisa, né? Então nós somos uma errata pensante, né? Também até o Machado já dizia isso, mas então aí primeiro tem esse aspecto e segundo que só o fato de aí essas pessoas estão estudando atualmente autobiografia, autoficção, aí só o fato de você utilizar a escrita, você também já está elaborando, você já está usando algo que não é você, que é social, que é legado a você, que é cultural, que é histórico, né? As liberdades, por exemplo, de que a gente pode dispor. Nesse momento histórico pode ser perecível. Né? A gente sabe, no Brasil, a gente teve uma surpresa, que a gente pensou que havia uma evolução, né, em aberturas, em liberações, a gente viu que pode ser haver um tranco em que a gente não possa escrever com liberdades que a gente tem atualmente, né? De tratamento de questões como a gente tem atualmente, contundências que a gente apresenta, erotismo, né? Discussões que a gente levanta, religiosas, filosóficas, elas podem ser passíveis, são passíveis de censura, elas são censuradas. Só que a gente consegue ter nossos canais em que isso não prevalece, graças a Deus, né? Graças a Deus. Não sei, mas assim, felizmente também não interessa. Aí acontece que, então, aí o que a Suzana estava falando, que porque a Sana leu, a Sana, eu fiquei impressionado, porque chegou uma hora que o editor ficou, Vitor Hugo, você ia publicar, não ia, não vai? Eu falei, não, eu entreguei uma pessoa fazer a orelha, uma pessoa fazer a apresentação, aí a Suzana leu, de verdade, a apresentação dela, vocês virem, é difícil a gente ver isso. Ela fala de vários contos, estão lá do meio, do fim. Ela leu e eu fico muito assim satisfeito de ver assim ela teve uma leitura, uma perspectiva sobre o que é isso que está aqui, né? E aí ela disse, sugeriu, né, que eu comecei lá atrás, né, essa página maldita que está só no fim do livro, que diz assim: comecei a redigir minha autobiografia. Narrava os conflitos e as histórias secretas da tradicional família militar nos anos precedentes e durante a ditadura brasileira. Os homens tinham que ser militares, as mulheres só podiam se casar com militar disponível e interessado. Homossexuais eram perseguidos e adoeciam. A loucura e o banimento espreitavam ameaçadores os exemplos ameaçadores. Os exemplos entre parentes confirmavam o perigo.
né, de pessoas que enlouqueciam, e esse é um clima muito comum. Nisso eu me identifico muito assim com um grande escritor. Pô, a gente tem que ter nosso panteão, os Zé Lins impressionantes, né, mostrando como a loucura brota nas famílias, né, como a loucura brota pela repressão, pela infelicidade, e como brota principalmente entre as mulheres. Interessante, né? Porque ele está escrevendo um pouco depois do interesse do Freud sobre isso, né? Escrever sobre o histerismo feminino, que ele até supunha. Teve uma época que ele andou supondo que só pode ser histérica mulher e homossexual. Por quê? Historicamente, não perceber, né, os dois grupos perseguidos, né, violentados, oprimidos, né? Então, a loucura e o banimento espreitavam ameaçadores. Os exemplos entre parentes confirmavam o perigo. Inesperadamente, um dos rebeldes se tornou psiquiatra. E aí, dentro de um dos contos desse, né, que é a Águia, né, se não me engano, acho que se chama Águia, porque é uma homenagem assim, meio terrível, né, uma figura familiar, né, que eu conto que essa história tão por que meu pai acabou não sendo mais um militar e não tendo filhos, né, que hoje em dia seriam coronéis, generais, alguma coisa assim, que eram várias gerações que contavam com isso, né? E ele fugiu disso, né? Porque um dia se rebelou porque estava lendo Dostoiévski, né? E aí a literatura entra no meu sangue, na história da minha família, né? Numa parte que eu me honro de ser sucessor, né? Ele estava lendo Dostoiévski e ele recebeu. Isso é muito importante também para a gente ver um momento como esse de guerra. Eu sou obrigado, eu cumpro ordens, entende? Eu sou apenas um militar que cumpre ordens, sabe? Aí eu vou lá, bombardeio, eu mato, eu oprimo, estupro, porque a moral, a, as normas desse ambiente são essas, né? E meu pai, tão com várias contradições, um homem que depois se tornou um homem de direita, assim, pesado, inclusive, mas teve vários gestos que eu admiro muito, entre eles esse, ele foi comandar um pelotão do colégio militar que tinha que reprimir uma manifestação operária na Praça Tiradentes. E quando ele chegou lá, ele viu aqueles homens pobres, esfarrapados, adoentados, famintos, pedindo por melhores condições de vida, pedindo para os filhos não passarem fome, né? E felizmente ele não tinha só educação militar, ele andava lendo Dostoiévski. E aí ele olhou e disse para os colegas, ele comandava o pelotão, né? Disse para os colegas, debandar, o exército do povo, não contra o povo. E aí chegou no colégio, obviamente já tinha um dedo duro, né? Sempre teve, né? Aí que disse esse nosso colega tem um livro do Dostoiévski debaixo do colchão. Isso é no Rio de Janeiro, virou sotaque, né? Debaixo do colchão. Aí descobriu-se que ele tinha um livro, se não me engano, Humilhados e Ofendidos, né? Que eu fui ler depois, num momento muito especial de minha vida. E então ele se recusou a reprimir e ele foi retirado, era filho de general, então ele não foi expulso, ele foi convidado a sair do colégio militar. Trabalhou como operário uns dias, umas semanas, uns meses, até que um colega do colégio militar descobriu, o viu trabalhando, carregando um carrinho de obra. Aí disse, vem cá, vendendo material de construção. Aí disse, vem cá, você sabe matemática pra cacete, cara. Você pode dar aula de matemática. Aí ele começou a dar aula, foi uma das primeiras turmas, se formou como professor de matemática. E depois ele decidiu fazer medicina para estudar psiquiatria, porque um irmão tinha enlouquecido no exército, né?
um irmão que ele suspeitava que fosse homossexual e pela repressão, pela opressão, tinha se tornado louco, né, esquizofrênico, né? Aí essa história é contada num desses contos, chamado A Águia, né, que é um elogio à força, à potência, né, ao esplendor de quem segue a carreira e defende esse país com as armas, né? Então, é uma história familiar que trata disso, né? É um desses contos. Mas aí eu não fiquei só vendo memórias, essas memórias me empolgam, vocês vejam, né? Porque são muito sofridas, e esses dias, quando eu dou de reler esses contos, eu juro para vocês, às vezes eu começo a chorar, que eu digo, é esquisito, porque, assim como eu estou dizendo, existe um distanciamento, você cria um sujeito, a Suzana percebeu isso muito bem na apresentação do livro, a gente cria, eu estava em terceira pessoa, não tem nome personagem, só tem um abusador de menor que tem nome, que achei que era forte botar um nome, individualizar esse cara. E tem umas duas, três personagens. Tem nome, o Lúcio, que é num conto sobre a AIDS, porque é um personagem muito específico e achei que era legal botar o nome dele também com essa ambiguidade de luz e de maldição, né? Que é um conto sobre é o maior conto do livro, né? Que é o Mortiça Luz. E aí achei que pegava bem botar nome nesse, mas eu não gosto de botar nome. Também agora vou lançar um livro infantil, também não tem nome as crianças, tá? Não sei, eu acho que é uma lição que vem da Clarice Lispector. Desculpem, mas assim, né? Uma habilidade assim, a Clarice, que eu lia muito, assim, lia muito, comecei uma época, andei apaixonado pelos contos dela, principalmente, e tinha um crítico que comentava o seguinte: a Clarice, ela de vez em quando ela trabalha com a história assim, o pai fez isso, a criança respondeu. Então, são contos que fazem um teatro de posições que você tem na família, né, na sociedade, né? O homem que vendia. Você vê, mesmo o Saramago usa isso, né? A mulher do Reis do Chão Direito, nunca vou esquecer, né? Num romance dele, né? Ele chamava. A mulher não tinha nome, era a mulher do Resto do Chão Direito, disse isso. Chegou, bateu a porta da mulher. A mulher do Resto do Chão Direito, aquele dia. Então, o tempo todo, essa categoria, ela exerce esse papel, tá, que a mulher. E esse papel ele tem uma natureza antropológica, uma natureza assim, enraizada nos costumes da gente. Né? Então, eu não sei, eu não fiz esse propósito, gente. A gente não faz, você vai brotando, você vai escrevendo meio assim, tomado por uma vontade de contar uma história. Aí, de repente, eu vi, eu não uso o nome. Quando eu uso, eu acho chinfrim, fica brega, entende? Aí, sei, perde alguma coisa. Perde, eu acho isso. Você quer falar de um papel em que a pessoa está, né? E que a pessoa atua num determinado momento como o filho, né? E também o narrador, você vai vendo que agora é o filho que está vendo a situação. O livro começa com a mãe vendo todas as coisas. A mãe, ela se vendo, é um livro de memórias, começa com a mãe que perdeu a memória, né? Ou que está confusa, que está com Alzheimer. Né? O primeiro conto focaliza a mente de uma mãe pensando em todas as experiências que teve e achando aquela vida cheia de sacrifícios, provações, opressões, juntando aquilo tudo, aí vendo fotografia, dizendo, eu não quero ver essa fotografia feliz da família. E acaba, bom, vou dar um spoiler, né? Dizendo, tira a televisão, não gosto de ver esse filme, não. Essa mulher feliz, com um lar, que obedece ao marido, cuida das crianças. Não quero ver isso, não. Muda, muda, muda. Entendeu? Por quê? Porque essa sensação, entendeu? É a mãe que está vendo, mas é tudo na terceira pessoa, entende? Porque você adere
você, assim, você se identifica com aquele ponto de vista, né? Depois de pensar muito, acompanhar minha mãe com Alzheimer, perceber, será que ela foi feliz tendo uma opção de filhos, tratando o que, que teve de felicidade, o que, que teve de opressão, entenderam? Então, falando igual um louco, né? Mas, assim, essa questão, esse modo de narrar, eu acho que ele te dá essa dimensão, entendeu? Nós participamos de papéis e eles são marcados antropologicamente, né? O homem, o filho homem, a filha mulher, o filho mais velho, né? Graciliano também trabalha com isso, né? No Vidas Secas, né? O menino mais velho, o menino mais novo, né? E, e isso é interessante, né? A gente não pensa muito nisso, né? Mas isso é um modo de narrar que eu acho que denota essa preocupação, né? São papéis em que as pessoas se inserem, dos quais elas participam, que carregam toda uma história de se ter esse papel, que com isso também eles são permeáveis a uma série de circunstâncias, mais do que uma individualidade, né? Então, eu acho que isso pode, assim, depois que eu de ter feito, eu achei bom ter feito, assim, isso mesmo, legal. E aí, quando eu comecei a escrever o livro infantil, comecei a ver. O menino fez isso, o outro menino fez aquilo. A menina disse. Aí eu falei, meu Deus, começou de novo. Vou botar Joãozinho. Não, Joãozinho é o nome do meu neto. O personagem não vai ter nome, não. A Maria, não tem nada de Mariazinha, não. Para escolher nome, tem que saber, igual a Georgina Martins, que acabou de entrar. Tem que saber escolher e tem que ter cancha para saber como jogar com o nome. Mas aí é uma outra, né, assim, tem cultivar a estrada disso, né? Não é assim, tira. Então, aí eu só vou falar uma coisa que eu acho que é interessante, é porque, em meio a essas vozes do passado, né, outros personagens se impuseram, esgueiravam-se entre as memórias, distorcendo-as, refletindo-se na ficção. Né? Então, porque, de repente, eu estava escrevendo, aí lá para quinto conto, sexto, comecei a dizer assim: peraí, Vitor Hugo, isso aí, essa história aí já não, sabe, não aconteceu, mas podia ter acontecido. Essa história, aí daqui a pouco pirava, eu quero escrever agora uma história. E, gente, é uma coisa engraçada que você sente. Eu li uma vez uma teoria do conto do Cortázar, né, que eu achei muito legal. Acho que foi a Henriqueta, até, nem sei se ela está por aí, que me indicou. Muito interessante, um depoimento do Júlio Cortázar sobre como é que ele escrevia conto. Ele disse, em geral, são sonhos. Eu sonho, aí lá vem um conto. Por quê? Ele dizia, tem um tamanho, tem uma densidade, e você tem que ser fiel àquela exigência, aquela matéria que você expele, né? Ela tem uma determinada lógica. Então, mesmo que você não entenda, tem contos dele, né? Ele era considerado escritor de literatura fantástica, né? Tem contos dele assim surrealistas, né, aparentemente, mas aquilo tem uma lógica interna e você tem que ser fiel àquilo, entenderam? Então, se tinha assim, por exemplo, essas historinhas, eu disse, não, agora tá babou, virou uma coisa frua, eu botei mais coisinha aí para enfeitar, não pode, não pode, tem que tirar, entende? Porque você sente o que está sendo adequado ali, entende? E mesmo nesses que não são coisas vividas, vamos dizer assim, nos que são vividas, pior, né? Porque você diz, bom, eu estou mudando aqui um pouco a história, até por conveniências, eu acho maldade contar tal coisa a tal ponto. Aí você adequa, mas você diz, mas até aqui é sincero, está verdadeiro. Se não, entende, começa a enfeitar, não sei o que, não.
Aí, então, não publica esse conto. Tem um conto. A Georgina foi a primeira pessoa a ler esse conto todo. Ela está aqui, a Georgina Martins. Ela virou um dos contos que eu fiz. Ela virou e falou assim: Vitor, não põe isso não. Aí eu disse: é mesmo. Era uma colagem, tinha vários contos ali. Um dia eu vou pegar e vou mostrar. Georgina, ele virou um conto. Agora virou vários, virou três, porque eu emendei umas coisas que eu queria falar, entendeu? Não é querer falar, entenderam? Literatura não é só querer falar, tem projeto de fazer um livro tal. Não, no meu ponto de vista, entende? Tem que ter um impulso de que eu preciso falar nisso, sabe? Eu desejo falar nisso, eu desejo mexer com isso, com essa coisa que está aí. E aí essa coisa, ela te exige uma fidelidade à lógica que ela tem, ao que ela tem, de, que você não nem entende inteiramente, mas você sabe que precisa lidar com aquilo, entenderam? Com aquela matéria. Aí é curioso, mesmo nesses que são por invenção, vamos dizer assim, você chega assim, de repente está na rua e diz: caramba, essa coisa, essa situação tão esquisita. Já pensou um cara que fez. Já pensou? Já pensou? Aí já começa, já pensou? Já pensou? E já vai para casa assim: engraçado, né? Isso, cara, acontecesse isso, e se? E... Aí pronto, já começa a desenvolver a coisa. Mas aí chega um ponto que você diz: chega, tá? É até aí. Se quiser ir mais, você não sabe, você não entende, você não sabe, sabe, você não sabe o que é, mas você sabe. Acho que estou falando demais nisso, mas é legal, eu acho, esse compartilhar essa experiência de escrita, né? Então, grandes escritores, né? O Cortázar dizia que isso era no sonho. E, assim, eu via também no o Walter Benjamin falava do Baudelaire, e ele falava sobre isso. Os momentos. A Clarice falava sobre isso. Ela trazia, de vez em quando, nos livros dela, esse momento em que a pessoa tinha um entendimento, sei lá, um contato com alguma coisa. O Laço de Família é cheio disso, né? O Quanto Amor, né? É um acontecimento, um momento que a pessoa entra em contato com alguma coisa que é inquieta, que é estranha, né? Que não dá para entender direito, mas eu preciso falar disso. As pessoas precisam pensar nisso, as pessoas precisam sentir isso. Eu quero compartilhar a experiência disso, embora eu não entenda inteiramente, entenderam? Aí eu acho que isso é um negócio que aí começou, então, pela prática de começar a querer escrever memória, começou a ter esses estados em que eu dizia assim: e se uma pessoa um dia esse tal coisa e tal situação que ocorre entre nós, como ela pode se desenrolar? E tem uns de exercício, tem aí um conto que é o como é? É um conto que eu encontrei, que eu tinha escrito há um tempão, há uns 20 anos. Eu acho que eu estava ainda até no mestrado. Ah, claro que eu mexi nele bastante, mas que é como é? Traição e Volutas, que eu andava lendo, relendo Machado, e eu gosto muito dessa de Queiroz, né? Apesar polêmica Machado e Queiroz, para mim é tudo, sabe? Sim, eu adoro essa de Queiroz, acho o modo dele narrar sofisticado, assim, provocativo. E aí eu cismei, eu disse assim: eu queria um dia tentar escrever uma coisa assim, mas tem que ser meio sem vergonha. Aí eu escrevi esse conto há muito tempo atrás. Disse: tem que ser sem vergonha. Uma história meio sem vergonha, assim, canalha, né? Como alguns contos do Machado são, só que ele cobra assim com uma elegância, né? Mas que são canalhas, né? São relações canalhas entre as pessoas, né? De uso, né? De ilusão, né? Golpes assim de psicológicos, né? Aí eu fiz esse exercício, depois eu disse: vou botar no livro isso aí, eu acho que tem a ver com conteúdo geral.
Aí eu dei assim, uma limada, uma opção de coisa ali, e disse, faz sim. E até perguntei mais uma vez à minha querida Georgina. Georgina, você não acha que isso aí está meio pesado? Tá meio... Vitor Hugo, literatura é isso. Aí eu falei, então tá, literatura é isso. Então vamos adiante, né? Porque eu acho que é isso mesmo. A gente é o desafio, e eu pago aqui o preito, uma homenagem, né, a Clarice, no livro dela Via Cruz do Corpo, né, que para mim é pouquíssimo conhecido na Faculdade de Letras, né, que é um livro em que ela peita esse desafio. Né? Vou escrever sobre temas meio abomináveis, situações canalhas, comportamentos imprevisíveis, né, de pessoas, né? E aí ela dedica a Nelson Rodrigues. E aí que eu reconheço, a Suzana põe lá logo no terceiro parágrafo, sei lá. Nelson Rodrigues, eu falei, Cacilda, não adianta, né? Eu li muito Nelson Rodrigues, admiro muito, e admiro as crônicas conto dele, né? As crônicas conto, que são essas histórias inquietantes, né? E às vezes curtas, né? Condensadas, porque é isso mesmo, tem que ser uma piada, assim, de mau gosto, é uma situação escabrosa, estranha, que, a qual todos nós, como seres humanos, aí vem Dostoiévski na área, né? Quem somos nós? Né? Todos nós estamos sujeitos a essas situações. Todos nós temos essas fantasias, ou todos nós, às vezes, escorregamos e vivemos alguma situação dessa. Né? Ou nos elevamos vivendo essas situações para passar, para experimentar extremos, né, na vida, né, sensações inusitadas, né, a, nos arriscamos a situações que podem ser pouco contempladas, vamos dizer. E aí eu antigamente, houve um tempo que eu achava isso assim meio canalha também, de você expor, né, essas baixezas, vamos dizer assim, humanas, mas depois eu comecei a ver que não, li muito Bakhtin também, aí vi, não, essas baixezas são alturas também, né? São a percepção de que o ser humano ele vai lá embaixo, pega a coisa lá de baixo e eleva, aí revive, aí modifica, né? Essas transições, né, que eu acho que a gente vai percebendo na vida. Vitor, Eu não sei, parece que está na hora de eu dar uma eu ia leitura. te dizer, porque a gente tem um horário assim de uma Sim, hora e meia, claro. e tem a leitura do conto, né? Que eu acho que está todo Então mundo vamos. esperando aí. Vamos lá. As janelas Então, literárias, as pessoas esperam muito a por essa janela leitura, literária viu? eu conto também. Aí, Tá? E aí depois você vai tá. continuar, Não, não, não. Eu acho que é tá? ótimo. Passei, eu tinha te pedido, Eu eu até sou estava tão uma absorvida pelas histórias. poço de Ele é uma espécie falação, de Forrest Gump, né? Ele vai contando as histórias. desvendando, né? A gente fica de se encontrar. Ah, vamos tomar uma água lá em casa, Vitor. Teve um dia Aí que a água a água passou um dia aqui vira um contando rio. para mim. Pelo dia. Eu Choveu, pensei né? nisso. É Choveu. verdade. Por isso que esse livro tem 200 e poucas páginas. Vamos Então, começar? Hã? gente, ó, esse conto, cadê? Ué, desapareceu. Ah, tá. Agora foi. Olha só, queria explicar um livro inteiro, né? Então, tem essa história. Ele começa com a mãe e uma encrenca com a mãe no hospício, né? Que eu nasci no hospício. Aí eu vou contar por quê lá no livro, né? Num dos contos do livro. Por acaso, meu pai era psiquiatra e eu acabei nascendo com muito orgulho ali no Engenho de Dentro, né? Engenho de Dentro tem muito a ver com a minha vida, onde eu nasci. E então é, eu convivi muito com loucura, né? Meu tio era louco, né? Chamado louco, né? Esquizofrênico pela classificação que davam. E também meu pai levava a gente para passear no hospício, né? Quando eu era garoto. E depois, quando eu fiquei mais. Houve esse conto é autobiográfico, né? Mas, claro, como eu disse, autobiografia para mim não existe inteiramente, né? Ela é uma elaboração de uma experiência assim, familiar. Então vamos lá.
Engenho de Dentro, os Jardins de Início da Silveira. O pai não gostava de Início da Silveira, nem da enfermaria cheia de gatos. Fedia. Os internos passeavam de um lado para o outro. Alguns pintavam, outros falavam sozinhos. Com um casaco de lã azul, austera, ela ali parada, abraçada com o gato, acariciava. A cadela favorita, muito velha, circulava entre os gatos, farejava-os pacificada. Ossos à mostra, as maminhas murchas balouçando. O pai dizia malicioso. Nise foi amante do Dr. Jung. Correspondia-se com ele. Deviam conversar sobre os arquétipos. Aquela maluqueira, coisa de gringo metido com abstrações. Nise circulava silenciosa entre os cavaletes, as telas berrantes. O pai, irônico, dizia que ali no pátio de cimento eram os jardins de Início da Silveira. Ela não queria fazer nada do que todos faziam no hospital, renegava os tratamentos de verdade, a psiquiatria, ele acusava. O pai aplicava eletrochoque, cardenal para epilepsia, mas muitas vezes, ao se aproximar de suas malucas, entre aspas, né, como ele dizia, e ele trabalhava na seção feminina do hospital, ficava claro que não se esquecia do sofrimento de seu irmão, que enlouquecera, sem que ele mesmo, depois de estudar psiquiatria e trabalhar tanto tempo com loucos, compreendesse bem por quê. O pai condenava a lobotomia, dizia que mutilava pessoas, tornava-as autômatos, sem vida. Vocês sabem, a lobotomia era uma intervenção no cérebro, né, nos lóbulos responsáveis pela agressividade. Dizia que mutilava pessoas, tornava-as autômatos sem vida. A mulher, que era gorda e muito alta, parecia estar contida por uma camisa de força. Falava alto, de modo travado, o rosto quase sempre tenso, exceto quando explodia numa gargalhada sonora. Embora fosse nitidamente o caso crônico, não previsto de ser mantido no engenho de dentro, diziam os colegas, ele não permitiu que a levassem para a colônia Juliano Moreira, em Jacarepaguá. A colônia era um depósito humano. Ele repetia isso, quase sempre emocionado. Uma pintora circulava por lá com o uniforme limpinho, expunha suas telas, árvores e flores fixadas com cores vivas. Um país distante. Os cavalos pastavam desatrelados de carroças antigas. Às vezes, entre os jardins, prédios envelhecidos recordavam famílias desfeitas e propriedades destruídas pela guerra. A pintora descrevia um pasto muito verde, uma vivenda perto de uma cidade que aparecia borrada, nunca representava nitidamente. Falava mal português, repetia frases em línguas diferentes, francês, alemão, polonês, provavelmente. Não sabia situar em que país nascera, onde vivera, até se dar conta de que estava no Brasil. Não lembrava ao certo de que cidade europeia partiu. Mudaram-se as fronteiras, nomes de países por onde passou. Veio parar no Brasil, perdeu os documentos no caminho. Qual roteiro? Aquela guerra revirava os percursos de tanta gente. Duas mulheres passeavam nos caminhos empoeirados. Uma delas retirou uma flor de papoula, colocou atrás da orelha. Um homem teve um ataque de riso. Outros dois gritavam, colados à parede do pavilhão, trocavam frases desconexas, como se fosse uma conversa. Desembarcavam ali para sempre, para ficar acocorados ou passear nos caminhos empoeirados, entre muito mato e algumas árvores esparsas,
que forneciam sombra acolhedora, permitiam brotar alguma folhagem, até mesmo algumas flores. Perder-se entre sombras era poder ser casualmente localizado pelo voo circular dos urubus. No engenho de dentro não havia árvores, tampouco jardins de terra e grama, somente espaços de passeio curto, entre antigos canteiros ressecados, pátios de cimento. Nos quartos, com 2 fileiras de camas, mulheres passavam o dia quase todo deitadas. Uma velhinha acomodava em sua cama, entre paninhos bem cuidados, a boneca. Alimentava com método, trazendo cuidadosa desde a copa colherinhas d'água. A boneca, vestida de fazenda ramada, os olhos de vidro brilhando azuis que fixavam o corredor iluminado pelo sol da manhã. As enfermeiras estimulavam as internas a passear. Ouviam retalhos de suas histórias. Traziam pano e agulhas para a costura, linha para crochê. O sol batia sem anteparos nos pátios de todas as seções do térreo, as seções masculinas. Nas horas de menos calor, pacientes sentavam-se apoiados nas paredes, sem nenhum jardim para olhar. O pátio da seção de Nise, pontuado de cavaletes. Ninhos de gatos embolados entre os pés de madeira. Mãos que procuravam os corpos enroscados no cimento, afagando os pelos preguiçosos. Os quadros sorriam na secura do pátio. Lá também eles secavam. Sorrisos distorcidos, gritos silenciosos de rebelião, travessias de parcas que levavam a alguma utopia, infinito prazer, o interminável caminho em bosques sinuosos, viagens no mar. Que deuses inflavam as velas da imaginação de contornos inusitados. Aqueles corpos franzinos e sofridos seriam antenas de arquétipos que transcendiam séculos e culturas, dores e dúvidas transformados em ensaios, conferências, exposições, ali trancado um reservatório de versões enigmáticas do humano. O pai um dia desapareceu. Enquanto a mulher concentrava-se na consulta à máquina de saldo do banco na Praça Sans Pena, ele encontrou uma fresta na fila de espera. Quando deu por sua falta desesperada, ela foi procurar um telefone público, ligou para o filho mais novo, não sabia o que fazer para procurá-lo, pediu para alertar os vizinhos. Ele podia ter voltado para casa ou vagar pelas redondezas desorientado. Atenderam ao aviso desesperado da mãe. Sumiu o pai, desmemoriado, perdido em sua demência, esgueirando-se pela praça movimentada. Viram numa tal correria de que não parecia capaz. As pernas magrinhas, trêmulas, ajustando ansioso os óculos no rosto. A mãe se consolava com os passantes a quem pedia auxílio. O marido, sem memória, certamente inventara um roteiro tresloucado. Mas o filho mais novo seguiu uma intuição. Partiu de automóvel numa direção adivinhada. Tijuca, Engenho Novo, Meia, Engenho de Dentro. Os muros da estação, a porta do hospital, o pátio seco ao redor. As casas afastadas. Dia de visitas. Rostos envergonhados da loucura de filhos, irmãs, mulheres. Embrulhos protegiam roupas e comidas. Vagou sem que o detivessem pelo andar térreo. Sozinho diante de uma porta aberta, olhava o pátio. Um enfermeiro aproximou-se. Perguntou-se o que ou quem procurava. Talvez o confundisse com um aspirante a interno. Não podia imaginar que ele tinha nascido ali. E na infância costumava acompanhar o pai, quando aos sábados dava uma passada para resolver algum problema. Ficava sentadinho numa enfermaria,
enquanto esperava conversar e brincar com as enfermeiras e as internas que já o conheciam. Gostava de ir ao hospício com a naturalidade das crianças que gostam de visitar, em dias de folga, o escritório ou oficina em que trabalha o pai. Mais de 20 anos depois, aquele espaço revelava sua força singular. Os quadros dos internos. Havia um com uma barca, onde navegava um olho, o olho de Deus, olho do sol, navegava na barca da loucura. Nise da Silveira morrera. Outros teriam assumido o leme daquela nave. Um enfermeiro levou a copa, onde jovens médicos conversavam alegremente. O velho pai, falante no meio deles, surpreendeu-se ao vê-lo, mas recuperou logo o tom de brincadeira e apresentou-o. Esse nasceu aqui, despertando a curiosidade de todos, o que obrigou a esclarecer as circunstâncias que cercaram o nascimento do filho no hospital psiquiátrico, apesar de a mãe não ser louca. Com a xícara de café na mão, contava casos do passado, ali sentado, naquele lugar que não revia há anos. Confessou sorridente aos jovens colegas que, valendo-se da distração da mulher, fugira da agência bancária desvairado e instalou-se no ônibus em que sempre chegava até ali, como se contasse uma bravata de menino. Dizia aqueles psiquiatras, tão jovens ainda, que se não fizesse assim, sua mulher não ia deixar voltar lá. Para quê? Ela ia perguntar. E não deixava ele ir, não. O filho ouvia da soleira da porta da copa a conversa e reconhecia, ressuscitado do pai, contador de histórias. Citava proezas passadas, perguntava por colegas. Professores de vocês? Os jovens médicos não pareciam estranhar a visita, e um deles sussurrou ao ouvido do filho que estava acostumado a receber algum psiquiatra ou enfermeiro que fugia da família e ia parar ali. Agora, ele perguntava sobre os pacientes da casa. Assim eles chamavam antigamente aqueles que iam ficando no hospital numa convivência de anos. Queria saber se ainda estavam na casa. Talvez tivesse passado muito tempo. Confessou, como se contasse um segredo, que ele e outros não deixavam que fossem transferidos para a colônia. Disse baixinho: desobedecíamos ao regulamento. Ainda havia pacientes que preferiam ficar ali, mesmo quando tinham alta, voltavam pouco depois, abandonava a família. Bruscamente se calou, ficou sério e insistiu. Ficavam com a família uns meses. De repente fugiam, voltavam pelos próprios pés para se abrigar entre aqueles muros brancos. O filho esperou que o velhinho contasse ainda alguns casos sobre sua experiência na profissão e no contato com a loucura, até perceber que o tempo para a conversa tinha se esgotado para os jovens médicos. Observava, pela animação com que falava, que retomava um elo com a vida de que andava esquecido. Ao lado do pai, que procurava disfarçar o caminhar vacilante, demonstrando que conhecia cada uma das aléias cimentadas, percorreu os canteiros secos em direção à porta da saída. Mais tarde concluiu que aquela visita ao engenho de dentro, à procura do pai, fizeram abandonar para sempre a certeza de que, entre aqueles muros brancos e tristes, nenhum jardim se cultivava. Esse é o último conto do livro. Assim, eu me emociono muito ainda ler esse conto, porque tem muita coisa a ver para mim. Então, aí a gente, o percurso, né, que eu esqueci de falar, né, o livro começa com
uma criança que vai ser abortada, né, que acham que não pode nascer, né, e que é salva por um médico do hospício, né, e que por isso acaba nascendo no hospício, que sou eu. Aí, é, mas tem uma opção de coisas no meio, porque foi no dia que o Brasil perdeu a Copa. E então o livro vai percorrendo etapas da vida de um sujeito sem nome, né? E que eu não quis dar nome, que sou eu, mas não sou eu, né? Ou sou aquele eu, outros eus, né? Que já tive, já pelos quais já passei na vida. E então é, ele tem uma certa cronologia, né? Ele passa por situações de diversas idades de um sujeito, né, é, vulnerável ao que está acontecendo, como a epidemia da AIDS, num determinado momento, né, marcante para a nossa geração, como no começo a ditadura militar, depois, quando a gente pensava que o mundo ia ser só liberdade, o Brasil era alegria, e aí vem a epidemia da AIDS, e que é um conto muito melancólico e grande, o Mortiça Luz, que o rapaz que foi editor do livro até falou, eu acho que é o melhor conto do livro, mas não sei, porque é muito doloroso. Outro dia fui ler também, e aí chorei para caramba, porque é muito forte para mim também. E porque a coisa tem muito a ver com uma certa época. Depois tem o conto que vão passando por experiências possíveis, né? de um sujeito que, em contato então, com a religião, com a igreja, né? Com a hipocrisia da igreja, mas também com o erotismo velado que existe, né? Nas sacristias, nas relações de confissão, né? Coisas que o Foucault estudou. É curioso também eu pensar nisso, né? Agora, comentando com vocês, a gente coloca na leitura dessas experiências que teve, leituras que a gente foi tendo e que foram nutrindo as leituras, né? Por exemplo, nitidamente para mim, aí eu estava informado por Foucault, né? Leituras sobre assim, um incentivo, né, na verdade, a repressão ou não repressão, aquelas discussões dele, quer dizer, e você tece isso na tua percepção de uma situação determinada, né? Não vai ficar citando, o Foucault já dizia, não, pelo amor de Deus, literatura, no meu ponto de vista, não é isso, né? Ela está encarnada em você ou não está, né? Aí, se não está, você lê umas coisas que nunca vai, não vai aplicar ali, né? Então, deixa, aplica num ensaio, porque você faz, num estudo acadêmico. E então é isso que vai acontecendo. Aí chega no final, é curioso que o livro começa com uma história da mãe e a perspectiva da mãe sobre a vida, sobre a não vida, né, que vai aparecendo de vez em quando nos contatos dela, né, com os filhos, com o passado, né, com o vestido que ela quis ter um dia, que ela teve um dia que lembrou ela dos bailes dela, de quando ela queria ter um príncipe encantado, né? E as decepções que vão tendo nesses sonhos de mulher, e depois vai mudando as perspectivas, né? Inclusive abordando o homoerotismo, depois abordando essa questão da loucura que vai e volta também, né? E que termina o livro com a questão do pai, né? A decadência do pai no penúltimo conto, né? Do homem, né? Um homem que então agora é a vez de olhar um homem que tem Alzheimer, que era quem mandava, quem determinava, lá nos primeiros contos, que mulher não pode se pintar, mulher não deve fazer isso, mulher. E depois ele se torna uma figura na casa tendo que ser cuidado como uma criança, né? E que então ele começa assim nem chega a entender bem, né? Que ele na verdade ele já não é quem rege a casa, né? E até então tem uma coisa meio irônica, né? Meio assim terrível, né? De o poder que algumas mulheres então exercem até de retaliação às vezes, né?
ou de se posicionarem, aí botarem para fora todas as frustrações que tiveram, né, por essa opressão que viveram. Né? Então, o penúltimo conto e o último vão tratar um pouco, e o último é uma melancólica visão, né, que é um acontecimento que ocorreu com a gente, tal. Eu não era esse filho, mas que ocorreu com a gente assim, né, de saber que os psiquiatras e os enfermeiros muitas vezes voltam para o hospital, assim como os pacientes, né? Eles voltam porque, terrivelmente dizendo, né, e famílias disfuncionais muitas vezes não os acolheram com um lugar, um único lugar onde eles conseguiram uma convivência, né, alguma interação, alguém que cuidasse deles, né, amizade, né, o carinho, porque pessoas que trabalham no hospital muitas vezes são muito carinhosas e muito, eu acho que todos nós tivemos experiência disso, né, muito generosas, e então a pessoa opta por viver entre aqueles muros, né, que seriam os jardins como os Vinícius da Silveira, onde há sonhos também, onde há fantasias, onde há trocas, né, onde o sujeito permanece também com seus sonhos, seus delírios, seus desejos, né, seus afetos. Né? Não podemos esquecer. Né? Ali não estão pessoas anuladas pela lobotomia, né? E também a lobotomia não consegue acabar com uma pessoa humana, né? Nem isso, né? Então é isso, Vitor, tá? eu penso que agora a gente podia abrir uns minutinhos para as pessoas perguntarem, conversarem com você, né? Tá. E Livro, o que desculpe, eu que nem você não acha? Não, sabia direito a assim, dinâmica. Pode ir monitorando aí, porque olha, as a relação observações, aqui eu é tenho solta. aqui várias mensagens, é que você está falando e você não vê as Ah, mensagens eu não vejo, lindas para você, tá? É, a é. Aida Dutra falou, né? Que leitura emocionante, Vitor, fiquei também emocionada. A Cláudia Aí a grande Monteiro, companheira Vitor trabalha tem no fita na veia, Rosa hospital Paula que psiquiátrico. falou sobre as pessoas silenciadas, né? Quando você estava. E a Aida Dutra falou: os pacientes retornam porque sentem-se acolhidos, podem ser e estar Ah, numa agora estou lendo aqui, convivência, muito bonito. tá? Isso Tem mesmo. muita coisa bonita, tá? Muita gente é, se emocionando, né? Com a sua emoção Ah, também, viu? Alguém quer ah, conversar, expressar alguma coisa, gente? A janela literária é assim: a gente conversa também, o autor conversa, o mediador conversa, tá? Na isso. verdade, é uma conversa também, viu? Para quem vem pela primeira vez, tá? Pode abrir o microfone e falar, viu, gente? Tá? É, Não precisa aí tá só vendo mandar aquela coisinha assim, barrada. pelo né? Não precisam ser silenciados, tá? Aham. Boa noite. Olhar essas duas pessoas. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, senhor Vitor? É Dona Suzana que está aí. Rosane, eu não tinha te visto você aí no canto, poxa. Está aí falando também, é a Suzana, Rosane, que conhece Suzana também há tanto minha tempo. professora e minha professora. Olha que orgulho, ela não lembra de mim mais, não. Coisa linda. Lembro, Dois. Olhar os lembro dois sim, assim, falei, lembro. "Meu Deus do céu, muita Nossa. emoção uma só." Não, Vitor, eu fiquei assim chorando junto com você, porque eu sei exatamente o que você está sentindo lendo esse conto, né? E nós tivemos experiências muito parecidas com relação ao hospital, né, do psiquiátrico, né? Vitor sabe, minha avó trabalhou no hospital psiquiátrico também, A e avó trocamos. aparece num primeiro conto sem nome. É, pois é, né? Então, assim, tô aqui chorando também, dizer, pô, Ah, Rosane. bater a saudade de ter aulas com você lendo alguma coisa. Estou aqui assim, ah, meu Deus, que saudade disso, né? Adorei te ver, a Suzana também. Bem, querida, Coisa linda, tempo, não é? quanto tempo, né?
Foi uma Muita época muito bacana, né? A época Hoje da eu da amando fotografia. Caio Fernando Abreu, graças a você, tá? Olha Quem só! me apresentou Murilo Outra Confato foi grande você, figura na tá? literatura para É, mim, né? é verdade, Rosanha? É verdade, é verdade. Que Você que me legal, Pô, cara. legal, você tá aí, Bacana. não tinha te visto, é. Que vai lá, estou legal. aqui curtindo a Essa leitura. tela rica de gente que eu gosto, poxa, Vai vida. lá. Eu fico Leitão conversando lá embaixo, que com ela. deve ficar tocado, porque a gente conta essas histórias, que algumas ele sabe de onde vem, né? Então, bem terrível. Eu ficar quietinho, não fico falando o tempo todo com vocês. Minha Estou sobrinha, ouvindo, estou aqui ouvindo. Beijo. beijo. Quem mais gostaria de Ia falar, falar também, perguntar? Quem? Oi, Vitor. Cláudia. Oi, tudo Cláudia. bem? Eu estava aqui também, eu tive que entrei atrasada porque saí e tal, mas peguei boa parte e o conto também. E eu já estou lendo, né, o livro do Vitor há um tempo e é muito emocionante mesmo. Eu fiquei lembrando assim que o Vitor se aposentou e foi uma pena para nós na UERJ, né? Eu me lembro uma vez eu passando já, ele se aposentando, ele estava dando uma das últimas aulas, a turma em absoluto silêncio, eu vi do corredor, assim, todo mundo assim, num êxtase, o Vitor falando desse jeito que ele sabe falar, envolvendo a turma, envolvendo todo mundo. E assim, a gente fica com pena, né? Por um lado, de perder um colega, e os alunos não terem mais o Vitor dando aula, mas Ah, veja só essa coisa da produção, né? Ele está aí fazendo estilogravura, está escrevendo livros, então eu estou achando isso muito bacana, né? Eu acho que o Vitor continua, né? De certa maneira, na UERJ, e para os seus alunos, para os seus amigos, obrigado. e descobrindo esse processo da escrita, porque ele sempre foi assim, né? Sempre teve a emoção na aula e na escrita. Ah, muito obrigado, Cláudio. Muito É. obrigado. Os colegas que fazem parte da força, assim, né, que passam energia para a gente ali dentro da UERJ nesses anos todos, né, Cláudia? Muito obrigado mesmo. Aí, Até ali tem o Roberto, que foi meu aluno quando era um adolescente, né? E nos encontramos fazendo estilogravura. Ele foi e disse: peraí, eu tinha uma aula de redação criativa. Eu falei: onde? Isso? Aí era numa uma faculdade pequena, que era um colégio também, né? Aí, em Todos os Santos. Aí eu falei: o quê? Não é possível. Eu lembrava dele, isso aqui é bacana, né? Que são alunos assim, adolescentes, não? A pessoa se encontra 40 anos depois. Legal isso, muito bom. 40 não, 30, né, Roberto? Eu acho que exagerei. Nem sei, muitos anos. Ainda bom. dá tempo de falar um pouquinho? Dá tempo sim, querido. Dá sim, claro. Tá o Bom, microfone aberto, hein, gente? Tá? Inclusive, primeiro, falar que essa ideia é muito interessante, né? Como é legal ouvir da boca do escritor a escrita, né? E aí, no caso do Vitor, principalmente, porque eu acho que esse negócio desse livro, conto, como você falou, num- num bar que a gente conversou, escreve desse jeito que você está falando. E como que. É muito estranho. Porque a gente foi aluno do Vitor, doutorado, mestrado e tal, e é sempre isso. A aula do Vitor é uma contação de história, sempre foi, né? E aí, então, bota assim na escrita. E agora a gente ouvindo depois a escrita virando contação de novo, nossa, caíram tantas fichas, assim, de como, por que que o Ah, Vitor, pra gente, é uma pessoa tão importante, assim, mudou tanto a nossa vida. E tem tudo a ver com as coisas que a gente estuda e que o Vitor ajudou a gente a estudar, que é a questão do é. ator, que agora a questão do ator que está tão em crise, né, o ator profissional, mas que o ator está em tudo, né? O Vitor é um ator em cena, é um ator no sentido de que as histórias que ele traz sempre com muita intensidade e muita sinceridade. A sinceridade com que você leu esses contos é a sinceridade com que você pensou eles, é a sinceridade com que você dava as aulas e dá as aulas ainda.
E é isso que eu quero como ator profissional para mim, quando um dia quando eu Uma crescer. honra. Os grandes atores, aí, o diretor de teatro falando isso, caramba. Parabéns, Vitor. Nossa, muito emocionante. Realmente, como a gente se transforma, né, no nosso encontro assim com você, como a gente se transformou e continua se transformando. E é muito lindo mesmo ver esse momento da aula elaborado na escrita, né? Ver esse ator que a gente vê em sala ali na escrita, né? Que tem um trabalho de elaboração também bonito quando ele volta, ainda mais com a voz da leitura, né? São É muitas engraçado, camadas. né? Nossa, Foi muitas camadas. engraçado. Quando eu vi vocês, eu falei, eu tenho que contar isso, porque né, é engraçado, né? Porque você descobrir que a gente diz, né? Tem uma conversa grande, né? Que acontece há alguns decênios, né? A literatura contemporânea, assim, moderna e contemporânea, o difícil é você descobrir como você vai contar as histórias. Você pode ter, encadear histórias, né? O como contar é um grande desafio. Você fica travado, você fica tentando. Aí foi muito interessante que uma fala, isso é meio psicanalítico, né? Até, né? Uma fala pode, uma palavra, né? Aí eu falei, por que não? Que censura é essa? Pô, eu vou botar. Aí eu vou ver e vou vendo. Aí você vai elaborando, né? Ah, uma coisa curiosa também, que eu queria, faço questão de contar pequenininha. Gente, eu quando vi tinha 17 contos, né? Aí o do meio, o oitavo conto, foi a primeira vez que eu escrevi, disse, um dia eu vou publicar isso. Eu cheguei a mostrar ao Jorge da Silveira, nosso querido Jorge da Silveira, que eu não vejo há tanto tempo. Eu tenho que dar esse livro a ele, estou tentando descobrir onde ele está, o endereço dele, porque ele leu e ele falou, Vitor, essa relação com Portugal que aparece ali é muito estranha, é muito esquisita. Gostei de ver isso aí. E aí, é claro, eu elaborei muitos anos atrás que eu mostrei isso a ele, mas é uma coisa curiosa que eu fui ver esse livro fica no meio, esse conto ficou no meio do livro, entende? 17, eu falei, 8 para cá, 8 para lá. Ah, em obras. E o nome também é alusivo, né? Porque é uma coisa em construção, né? E também eu acho que dá uma pista para a enunciação, né? Porque é um menino se construindo, né? Um menino que brinca com bonecas, brinca com brinquedinhos assim. E aí também tem esse dado que também gostaria de falar, se chamar a atenção. Eu queria botar um nome que lembrasse alguma coisa fetichista, né? Porque o livro tem vários momentos assim, da coisa metonímica, né? A relação erótica mesmo, de pessoas com pano, com alguma coisa que tem a ver com outra pessoa, é, essa relação mesmo do menino com as pecinhas, aí você olhar e ver aquilo para ele, o universo dele são aquelas coisas que ele mexe e manipula, põe e arma. Então, essa coisa eu queria botar peças íntimas também, chamando um pouco assim, leitor que perceber curta, porque tem a ver, sim, não é sem querer, porque são peças meio teatral o livro, né? Assim, que eu acho que são cenas, pequenas cenas, sempre assim tentando botar pessoas em cena, dialogando com alguém, vivendo uma situação, mas também isso eu acho que são os contos do Nelson Rodrigues, né, que Diego descobriu que são teatrais, né, depois de um certo momento. Aí eu tenho a honra de dizer, poxa, eu quis talvez usei sem querer de tanto ler alguma coisa que é isso, botar em cena. Então, são peças, mas também são peças, pedaços, são fragmentos, porque não tem uma sequência rígida, mas tem uma cronologia, né? É a formação de alguns sujeitos, ou de um tipo de sujeito, ou de um possível sujeito, né? Em uma sequência de situações, né? Aí, por isso, peças também, né? Que tem esse dado de fragmento e dado da metonímia, né? Do fetichismo também,
né, que aparecem em alguns contos, bem evidentemente, como peças íntimas mesmo, peças de roupa íntima, né? Em 2 contos está muito declarado isso, né? Aí eu acho que por isso o nome. Agora eu queria falar só para terminar assim a minha parte falar, só desculpem que a gente fica tão trancado que quando destranca é fogo. Que eu botei assim, aos que vieram, no começo do livro tem assim, aos que vieram antes de nós e aos que já fomos, né? Porque eu acho, também eu acho que é uma espécie, isso eu fiz depois, claro, pensando no conjunto, né? Sim, porque ali está narrado essa ideia minha do que é um sujeito, né? Um sujeito ele transita, né? Um sujeito ele dialoga com situações, né? Ele se transforma, né? E então a gente herda, né? Essas taras, essas loucuras familiares, mas os desejos, e por isso me emociona quando eu falei que o pai lembrou que era um grande narrador. Meu pai, um traço de todo mundo que conheceu ele era um contador de histórias. E mesmo quando eu estava de saco cheio dele, revoltado, tempo da ditadura, meu pai defendendo o regime militar, eu via, às vezes, contando uma história de terrível, né? Que talento que ele tinha para contar a história para pessoas, né? E isso eu achava, valorizava e sempre valorizei. Eu gosto de ver, às vezes, eu fui uma vez procurar o Gerd Monray, eu soube que ele ia falar, e eu disse, o Renato me disse, ele fala bem, Vitor. Eu fui ver para ver como ele falava bem. O que era falar bem? Sabe? Porque eu tenho um grande prazer de ver essas pessoas que conseguem se exprimir, né? Como meu pai, eu vejo que ele conseguia fazer isso de uma forma muito bonita e é muito generosa, porque ele queria chegar às pessoas, explicar coisas que aconteciam no ponto de vista dele, assim, era muito bonito eu vê-lo fazer isso, né? E eu vi nessa situação que eu soube, né? Quando ele foi para o hospício, se, se encontrar, né? E uma das coisas em que ele se encontrou foi poder contar as histórias dele para os jovens, né? E eu achei isso muito bonito mesmo, me emocionou muito, e me emociona até hoje. Isso. Acho bonito, né? O mundo nunca vai perder isso. Eu acho, né? Acho que isso é É bacana. verdade. Vitor, uma das coisas. Primeiro, assim, são muitas mensagens, né? Mas aí você depois, eu não sei como é que a gente faz para você ler, né? Aqui estão todas, né? Acho que quando sai Certo, da tela, elas devem tempo, ficar, né? Senhor, Quando de todo mundo sonhos foi e embora, eu vou ficar lendo. realidades. Porque é Se chato. tiver algumas perguntas, tal, que eu não consigo Não, ver, né? aqui são muitos comentários, né? A Ah, Clara e o então, Gustavo, né? consigo Dando os botar. parabéns, né? Obrigada por compartilhar com a gente toda a beleza dessas experiências de vida e escrita. Eu queria só assim para assim porque não está fechando, não estou fechando, temos ainda uns minutinhos, né? Mas eu queria destacar, assim, como leitora que fui do livro, né? E agora relendo na voz do Vitor, porque eu li sem a voz do Vitor, agora com a voz, né? E ao mesmo tempo alguma coisa que eu percebi ao longo de todos os contos, né? É, é a beleza da narração, né? A narrativa ela é bela, né? Ela tem a beleza porque tem a poesia, né? É uma simples descrição, né? Ela não é uma descrição qualquer, né? Ela está eivada de significados, né? Diante dos momentos em que ele narra, né? Queria até reler aqui. Vocês têm o conto, né? Do mesmo conto que vocês leram, né? Quando ele descreve o pátio, quando antes um pouco dele noticiar que o pai um dia desapareceu. Ele diz assim: os quadros sorriam na secura do pátio. Lá também eles secavam, sorrisos distorcidos
gritos silenciosos de rebelião, travessias de barcas que levavam a alguma utopia, infinito prazer, interminável caminho em bosques sinuosos, viagens no mar. Que deuses inflavam as velas da imaginação de contornos inusitados? Aqueles corpos franzinos e sofridos seriam antenas de arquétipos que transcendiam séculos e culturas? Dores e dúvidas transformadas em ensaios, conferências e exposições. Ali, trancado, um reservatório de versões enigmáticas do humano. Olha que beleza! É só um parágrafo, certo? Mas como esse parágrafo que eu acabei de ler, todo, os relatos, eles são todos com essa percepção, né, dos ambientes e das coisas, não é? E com essa densidade, não é, que você chega a ver quase como eu falo, tem uma relação com filmes também. Ele lembra, eu falo que ele tem como é, digamos assim, uma parentela, né, com o cinema, né? Esse cinema de palavras, né? E de memórias, assim. É muito bonito, são Ah, muito legal. lindas as peças Não, é legal. Você bonitinhas falou do dele. cinema também, né? Achei Eu interessante que falei do você cinema contou porque na é uma tua. coisa que É, fica, né, na nossa cabeça, né? Quando você é, narra, achei não é um interessante. narrar qualquer, né? Achei, provavelmente é certo. Tá? Você entra na alma das coisas, né? Na alma dos ambientes, né? Descreve, né, todas as questões, inclusive essas relativas à homossexualidade, né? Que na época, enfim, no momento em que você narra, no tempo em que você narra, ela era uma coisa muito mais reprimida, né, do que hoje, né? Aham. Muito mais. Ainda é, mas era muito, muito mais. Enfim, tá. A Ivone quer falar alguma coisa. A Ivone é É, nossa aluna que aqui do aham, Instituto. E é ele poeta, abriu. contista. Tá. Eu ia dizer, abre a Ivone. câmera. Abre a... Abriu, tá lá ela, Eu lá, vi, eu ó. vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Irmãzinha, tá? Boa noite a todos. Boa noite, querida Suzana. Professor, está me ouvindo, professor Vitor? Tô ouvindo perfeitamente, sim. É um prazer estar falando com o senhor. Nossa, nunca imaginava essa grande oportunidade. Mas você comentou que este livro foi escrito há bastante tempo, né? Há muitos anos, e depois você deu uma mexida. É, o- você também havia comentado que, na verdade, é uma leitura e que, na época, você também fazia uma leitura daquele espaço ali. Quando você deu essa mexida, em que você mexeu? Nos personagens ou nessa leitura? Não, eu não foi isso que eu disse bem, não. Eu disse assim, tem uns contos que são vários contos, né? Aí eu fui percebendo a relação entre eles, assim, mas muito sensivelmente, intuitivamente, né? Eu fui vendo, por exemplo, aí resgatei coisas que eu já tinha escrito. Esse, por exemplo, que é o do meio, que foi primeiro, vamos dizer, primeira vez que eu fazia poesia, a Sana sabe. Aí eu dizia assim, escrevia coisas de narrativa, coisas, né? Textos pequenos, alguns mais longos, mas isso é pura confissão, isso não sei o quê, aquilo não sei o que lá. E eu dizia, não, nunca vou entrar por esse caminho. Esse é um outro caminho da literatura, né? Tem gente que só escreve poesia, só, pelo amor de Deus. Mas aí acontece que não, foi recente, eles assim conviveram comigo, a Clara e o Gustavo, quando enfim eu acedi a sugestão do meu filho de sentar e dizer, escreve, pô. Quase que me dizendo, pai, você já está no fim da vida. Então, por favor, né, escreve o agora ou nunca mais, né? E aí que veio uma. E como? E aí, começar a escrever aqueles textos que eu achava que era pura confissão, que era desabafo? Não, isso aí não interessa para ninguém, entendeu? E então, isso, a escrita é recente, sim, de quase tudo. Aí tem aquele que eu disse que eu resgatei lá atrás, que é
como é? É, Traição e Volutas, que é de uma leitura da época que eu estava lendo, estudando por algum motivo, para, sei lá, algum trabalho, dar aula, conferência, qualquer coisa, o Machado, ou relendo mesmo por prazer algumas coisas do Machado. Aí eu disse, um dia eu queria escrever uma coisa à moda de... Entendeu? Mas não saiu a moda, porque aí entrou Nelson Rodrigues na área, atrapalhou o Machado completamente, entendeu? Entra eu, aí entra tudo. E aí, mas entrou essa de Queiroz, isso eu acho que entrou. Tomara que tenha entrado, porque me orgulho muito. E então, desse detalhismo do essa Queiroz, justamente isso, até que Machado criticava, entende? Esse detalhismo em coisas eróticas, assim, contar coisas picantes a dizer. Então, ela olhou aquela lingerie, né, a Luísa, né, aquela coisa, aquela relação com o Basílio, outros livros dele, né? Relíquia, coisas assim. E então, esse conto, sim, aí eu peguei, já então mais amadurecido, e no conjunto do livro, eu olhei e falei, esse conto podia aparecer, né? Nada de dizer que não merece ou não merece, tem de tudo aqui dentro. Então, ele cabe. Aí eu mexi nele, claro, eu mexi. Entendeu? Mexi no seguinte sentido, talvez, como isso que a Suzana falou, né? A gente trabalha a linguagem, olha e diz: essa situação ela merece ser melhor narrada, entendeu? Ela tem um lado, por exemplo, sensível, e nisso é que eu acho que é bacana a gente ver, entendeu? Tem assim, tem um lado que merece ser explorado um pouquinho mais, sabe? Você contou meio, quis contar a historinha. Aí você olha e diz assim, não, ali tinha um cinzeiro pousado e tinha também alguma coisa, era num sofá, entende? Isso é preciso colocar o leitor nessa situação, entende? E ele vai entender, ele vai se sentir mais próximo. Aí isso a gente burila assim, e eu acho que burila. Aí aquilo que eu te disse, não pode perder a mão e aí fazer a Luísa Azevedo, né? Aí entrar em minúcias, detalhes, aí fugir, sabe, um pouco, que eu aprecio muito, é um grandíssimo escritor, mas a proposta não é essa, entendeu? Você tem que tomar cuidado para a coisa não ficar uma descrição. Agradeço muito esse elogio, entende? Que a descrição ela precisa ser Lukács também, né? Lukács, né? A descrição ela precisa ser assumida como a visão de um sujeito, né? Você não descreve o mundo por si, né? Na literatura, uma perspectiva. Existem outras, mas a perspectiva que eu adoto, né? A leitura, a tua narrativa ser uma leitura de alguém, uma pessoa humana está ali atrás, alguém está vendo, né? A coisa pode existir ali, mas você nem sabe o que é a coisa em si, né? Você sabe aquilo que você vê, aquilo e você quer compartilhar um determinado olhar, uma determinada sensação sobre aquilo. E nisso você burila, você talvez trabalhe um pouco, né? Faça essas relações sensíveis, que a pessoa possa embarcar nelas, se identificar. Né? É isso que eu estava querendo dizer. Tá? Mas, no geral, isso tudo aí foi feito assim, foi sendo feito. Agora tem o livro de conto prontinho, quase pronto, Que bom, que ótimo. apareceu um conto. Então, eu estava na rua, aí veio uma coisa. Eu disse: o livro está pronto, agora eu vou burilar, vou mexer, editar, ir mexendo nele, e vou procurar alguém para publicar esse. Quero ver. Aí, naquela alegria toda, aí um dia eu estou na rua, começa. Uma vez eu estava num bar, aí veio uma pessoa discutir escravidão. Pô, eu vivo pensando nessa questão do negro, mas o modo como colocou a escravidão na França. Porra, e aquilo foi uma conversa estranha, né? Aí começa. Pô, aquela conversa estranha. Como é que foi aquela conversa estranha? Ah, eu vou sentar.
Eu preciso ver mais ou menos como é que era aquela conversa estranha, por que que era tão estranho na França ter escravidão. E pronto. Aí eu disse, desandou. Esse negócio vai ter que entrar nesse conjunto novo aí, entenderam? É isso que Maravilha, acontece. Vitor. Aí a gente vai escrevendo assim, né? Muito Gente, Mas, obrigada, muito bom, obrigada e parabéns. Muito nada. feliz de estar essa janela literária. Muito obrigada. que legal, Ivone. Gente, estamos chegando no final do nosso encontro. Eu fiquei assim muito feliz de ver tantas pessoas que eu também curto e que não encontro quase, né? Assim, e um destaque aqui assim para a Rosane, hein, Rosane? Tantas, Isso. né? Tanto tempo que não lhe vejo e fiquei muito feliz. E agora, assim, dizer que o livro do Vitor está no site da editora Patuá, para quem quiser. Tem um recado muito bonito da Lyudmila, que precisou sair. Ela diz, né, parabéns, professor, vou ler o seu livro, né? Vou ler todos os seus contos. Enfim, ela deixou um recado muito É carinhoso, né? E, na Aí, verdade, ah, a obrigado a todo intenção mundo que está aí esse tempo todo e eu é, falando é, assim, desvairado, né? Antonieta está ali também. Eu estou vendo uma opção de gente aí a muito intenção querida, né? A da Georgina que já leu janela isso tudo, ouvindo de é, novo. viu, gente? Assim, só para concluir aqui, né, quer dizer, a intenção da janela literária é justamente, né, colocar os leitores em contato com o texto, e por isso a gente faz questão da leitura do texto, né? Porque é o texto, na verdade, que nos impulsiona, né, para querer ler, ou se quem não leu, né, querer ir atrás do livro, adquirir, enfim, e assim se fazem os leitores, né? E agora com esse prêmio que é um depoimento do próprio autor, né? Que, enfim, essa é a janela. Ela já tem esse perfil, né? Um pouco de comentário, mas é um comentário muitas vezes de um autor que não está presente, né? Então, Vitor, fica aqui o convite para você voltar da aula, né? Na estação. Nossa. Vamos lá? Não, você não pensa que eu não fico planejando. Você fala isso, é igual aos livros, os contos. Aí daqui a pouco eu estou cozinhando, aí fica assim, não, podia ser assim o curso. Sim, vamos Esse lá, estou livro começar esperando de já. tal jeito, aí já planejei 2 ou 3 cursos diferentes. Aí Então, tem que chegar tá, alguém, o Gustavo, é claro, e dizer assim, põe no tá, papel, pô, que é isso? isso aí, Põe, faz assim, ó, tem formulário querido. para botar curso, põe no papel. Aí Sim, eu vou lá e vou mostrar, Suzana, será que tá bom assim? Que querido, eu olha, gosto, eu acho bacana da aula, eu acho uma grande função. A última aula que eu dei, grande professor, questão de Vitor, dizer para grande. minhas alunas, a última aula que eu dei que foi linda, isso eu gostei, sim. Foi sobre Baudelaire, foi um conto, o texto mais bonito que ele tem, no meu ponto de vista, é o Cisne, que é a história de uma moça negra que ele leu numa notícia de jornal. Imagina, nos tempos de Baudelaire, já o jornal fazia essa parte na vida da França. Essa será uma janela literária ou um Eu não vou curso. contar agora. Quem quiser ler, lê o Tá, Cisne. É tá bom, lindo o poema. Vitor, É uma história de uma negra querido. princesa que morre Essa abandonada em Paris. aula vai ser essa aula, viu, gente? Vocês Olha, vão então, eu queria falar dessa. agradecer especificamente algumas pessoas que estão na tela, está aparecendo o nome, o seu nome, a Denise, a Thaís, sabe? Porque é muito bacana, mesmo pessoas que você não conhece ainda bem, e que, assim, a gente sente falta disso na aula presencial, né? Porque são pessoas que acompanham todos os amigos, a Antonieta, a Isabel, que também me deu uma força. Eu estava assim com medo, como é que vai funcionar essa aula? A Isabel falou, se quiser, vamos conversar sobre ela antes. Aí, e o Roberto, que está sempre me acompanhando também, né? Já foi meu aluno há um tempão, e os amigos todos que aparecem, a Freta lá em Portugal, imagina, né? Maria do Carmo, o Zé, meu irmão, né? Que bom. Minha sobrinha que estava aqui, deve estar aqui o nome para lá, para baixo, minha querida sobrinha. E a Rosane, que aparece assim e chamando a atenção também, né, da nossa relação comum, né, não é? Com a Suzana e tal. Então tá, gente. Muito obrigado a vocês, todas e todos que apareceram e que vieram aqui. É legal. Eu gostei de estar com vocês.
E eu acho que falei pouco demais, mas eu sou sempre assim, vocês já me aturaram muitas Bom, vezes. agora a gente vai te perseguir agora sobre esse curso, para esse curso com o Baudelaire. Depois vem Nelson Pode Rodrigues, aí ser. vem um monte de outras Não coisas. pensei nele, Fala, mas pode tá? ser, hein? Vai ser bacana. Gente, obrigada, Vitor, mais Tá. uma vez, querido Então, amigo, muito querido obrigado, Suzana. Muito tá? obrigado pela A força, gente pelo que agradece. estímulo, inclusive esse de continuar sendo professor, né? A gente nunca para de ser, né? O que que é, né? Então, muito obrigado, Suzana. Beijo para todo mundo, tá? Que Obrigado, está em Isabel. casa, Não é? veio aqui. Parabéns, Beijo Olha para só, todo obrigada. mundo mostrando o livro, ó, todo mundo. Pois é, Bom, olha só que legal. Parabéns. Obrigado, Rosane, gente. legal. Obrigado Obrigada. mesmo, tá? Parabéns, Vitor. Beijo. Prazer Parabéns, em Suzana. revê-los. Que Uma bom se fosse maravilha. presencial. Suzana, você precisa ressuscitar o Estação Presencial. Vamos fazer uma Ai, campanha. todo mundo me cobra isso, Imagina a né? gente É. agora juntos, se abraçando, né? Ia ser É, tão bom. É, saudade do nós seu estamos nos livro. abraçando. Muito obrigado, Suzana. Muito obrigado a Tatiana também, né? E a Camila, que monitoraram. A Camila me deu várias instruções e disse: a Tatiana vai estar lá, e ela vai estar firme lá. Muito obrigado. Tá, Parabéns pela sua equipe, Suzana. Legal. então, querido. Um beijo grande, viu? Beijo Beijo mesmo. para vocês. Tchau. 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 Ai, Pois é, olha lá. é Eu vou, tanta vou gente catar aqui legal. as mensagens, né? Eu acho que vai dar para ler. Tá. Muito obrigado pelas mensagens.